dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, 4 de outubro. Hoje daremos destaque ao número de pessoas em vulnerabilidade social. Além disso, vamos falar também das pessoas que passam fome no país e que vivem nessas condições. Olha, a coleta das informações para o censo deste ano foram prorrogadas, viu? E segue até o fim do mês de dezembro. Até o momento, 104 milhões de brasileiros foram entrevistados, o que corresponde a 49% da população. O pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás vão ser antecipados. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os beneficiários começam a receber a partir do dia 11 deste mês. Notícia e informação com um olhar especial para quem mais precisa. Eu sou Richard Stotzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Uma boa tarde para você, começando agora o nosso Correio Petropolitano Debate e a gente fala que porque foi informado pela Caixa Econômica Federal que o pagamento dos auxílios Brasil e Gás vão ser antecipados. Mais de 21 milhões de famílias brasileiras vão receber de maneira antecipada o Auxílio Brasil de R$ 600. Este mês vão ser pagos 12 bilhões e meio de reais aos beneficiários. Já o Auxílio Gás de R$ 112 bimestrais assiste 5 milhões e 900 mil famílias, num total de 650 milhões de reais. O dinheiro é depositado em uma conta poupança digital administrada pelo aplicativo Caixa Tem. O beneficiário também pode usar o cartão para movimentar o dinheiro em comércios como farmácias e supermercados. Para você que tem alguma dúvida em relação aí que é beneficiário, pode tirar esses esclarecimentos de maneira gratuita através de uma ligação para o telefone 121, que funciona todos os dias e 24 horas. Olha, eu queria agora dar um alerta para você por conta da instabilidade do site da Sebrasp. As inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foram prorrogadas até hoje, viu? Terça-feira, às 23 horas e 59 minutos. A inscrição tem uma taxa de R$ 85,00 e que pode ser paga até o dia 21 de outubro. A gente comentou ontem aqui sobre esse prazo, que terminaria às 6 horas de ontem, mas com essa questão aí da instabilidade no site, o órgão então decidiu prorrogar até hoje as inscrições. Para você que vai se inscrever, que quer participar, então não perca essa oportunidade. Olha, e durante as eleições do primeiro turno, mais de 128 toneladas de resíduos foram retirados das ruas. Durante a votação do primeiro turno das eleições gerais de 2022, ocorrido no último domingo, cerca de 128 toneladas de lixo foram retiradas das ruas. Na comparação com o primeiro turno das eleições gerais anteriores, em 2018, houve um aumento de 50% na quantidade de resíduos recolhidos, quando foram registradas naquela época 85 toneladas de lixo. No estado do Rio de Janeiro, quase 10 milhões de eleitores foram às urnas escolher os novos deputados estaduais, federais, um senador, governador e presidente. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, a abstenção à votação ficou em 22,74% no estado. Olha, e a Prefeitura de Petrópolis informou que em 9 meses, já que a gente está falando sobre lixo, realizou a troca de 1.100 coletoras e containers de lixo aqui na cidade. No último fim de semana, 20 foram trocadas nas ruas Paulo Barbosa, aqui no centro de Petrópolis. A gente tem essas imagens mostrando aí para você de algumas que foram substituídas. Inclusive, aqui na TV, a gente há pouco tempo fez uma matéria em relação
às lixeiras aqui e aos bueiros também de Petrópolis, porque apesar dessa troca ter sido realizada, ainda há muitas lixeiras, muitos bueiros aqui, principalmente no centro histórico, né, que foi impactado aí por conta das chuvas, né, no início do ano, ainda estão ali entupidos ou algumas estão depredadas. Lógico que isso não é feito pela prefeitura, né? São pessoas aí, vândalos, que realizam essas quebras dessas lixeiras, mas é claro que vale a pena a gente trazer aqui essa orientação, né, para um reforço aí da fiscalização da prefeitura com a guarda municipal, principalmente nesses trechos, para que, de fato, as lixeiras possam estar em devido funcionamento. Além disso, olha, o IBGE prorrogou a coleta de informações para o censo demográfico deste ano. Isso porque apenas 49% da população foi entrevistada. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística decidiu prorrogar até o início de dezembro o prazo de coleta de informações para o censo 2022. A previsão inicial era encerrar os trabalhos até 31 de outubro deste ano. O Instituto manteve, no entanto, a previsão de divulgar os dados do censo até o fim de dezembro. Segundo o diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azeredo, apenas cerca da metade da população estimada do Brasil foi recenseada no dia 1º de agosto até agora. Por isso, decidiu-se prorrogar o prazo dos trabalhos. Desde o início da operação do Censo Demográfico de 2022, que foi realizado no dia 1º de agosto, foram recenseadas mais de 104 milhões de pessoas, em mais de 36 milhões de domicílios em todo o país. Destas, 42% estavam na região Sudeste, 27% na Nordeste, 14,3% no Sul, 8,9% no Norte e 7,8% no Centro-Oeste. Até o momento, 48% da população recenseada eram homens e 52% mulheres. No site do Censo de 2022, é possível acompanhar diariamente o total da população recenseada, ou seja, que está recebendo esses agentes aqui do país. E a evolução dos setores trabalhados também por unidades de federação. Ainda comentando sobre esse tema, sabemos que muitas das vezes as pessoas de má índole, né, que se caracterizam aí como os agentes do IBGE, para fazer aquela coleta dos dados pessoais, a gente sabe que é muito complicado. Então, para você que está em casa, como saber se essa pessoa ela é agente ou não do IBGE? Primeira coisa, claro, ficar atento à roupa, à identificação dessas pessoas, né? Além disso, no site do Censo Demográfico, você consegue também adicionar ali o RG, o CPF e também o número de matrícula desse funcionário que está fazendo essas pesquisas. Então, você pode solicitar aí esses dados para esse funcionário que está realizando essa pesquisa e adicionar nesse site para você realizar. Basta entrar lá no site do IBGE que você consegue encontrar, viu? Até porque, se, por exemplo, nesses casos, um desses funcionários se negar de alguma maneira a fornecer um desses dados que são para você ter essa conferência, já vale ficar aí atento e também a suspeita de que ele possa não ser um funcionário oficial do IBGE. A gente lembra que o Censo Demográfico é realizado a cada 10 anos, não foi realizado em 2020 por conta da pandemia, então está sendo realizado agora nesse ano de 2022. A expectativa, apesar dessa prorrogação do prazo aí em relação ao Censo Demográfico, o IBGE não alterou a data, viu? Ela segue até o fim desse ano para a divulgação dos resultados. Olha, e a Enel também prorrogou a campanha de parcelamento para inadimplentes até o fim deste mês. Os clientes da Enel Distribuição Rio que estão em débito com a companhia terão mais tempo para negociar suas dívidas no cartão de crédito. A companhia, em parceria com a FlexPag, prorrogou até o dia 30 de outubro a campanha de parcelamento para clientes que estão inadimplentes há mais de 61 dias. Com redução de taxas do cartão de crédito, a empresa permite o parcelamento das faturas acumuladas em até 21 vezes no cartão. Para ter acesso a essas condições de pagamento, os clientes devem acessar o site da distribuidora em enel.com.br. Tá, e para você que quer fazer essa renegociação, de alguma forma aí se livrar dessas contas,
vale a pena então entrar lá no site para de alguma forma tentar parcelar esse débito e ficar, claro, com as contas em dias. Olha, durante o mês de outubro, uma van itinerante, inclusive da Enel, vai estar no distrito de Itaipava, aqui em Petrópolis, para realizar os atendimentos. É possível realizar nessa van novas adesões, trocas de titularidade, esses parcelamentos que a gente acabou de mostrar, além de solicitação para religações, renegociações de débitos e novas ligações, né, novas residências, caso você precise. Viu? Então, fique atento aí, esse atendimento ele vai funcionar de segunda a sexta-feira para você que está em casa. Então, quem quiser fazer algum tipo de serviço, a gente sabe que muitas das vezes não é possível, né, chegar até a sede da Enel, seja ela em qual ambiente for, seja por conta de trajeto, às vezes falta de mobilidade, né, a falta de tempo mesmo, o horário ali não condiz com o horário de funcionamento, né? Então, tá aí essa oportunidade para quem quiser realizar algum tipo de serviço, algum tipo de trabalho. A gente sabe que muitas das vezes os serviços oferecidos pela concessionária aqui em Petrópolis não são lá muito bons, mas pelo menos quando é para cobrar, a gente cobra. Quando é também para elogiar, como a questão das lixeiras, a gente também elogia. Esse é o nosso papel. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer aqui, então, os temas relacionados à vulnerabilidade social, pessoas que, infelizmente, ainda passam fome aqui no país, em pleno século XXI. E, claro, a gente vai trazer um projeto social que realiza algumas ações muito interessantes aqui na cidade de Petrópolis. Tudo isso daqui a pouco no nosso intervalo. Eu quero só também antes dar um recado para você acompanhar a gente nas nossas redes sociais e também no canal 16. Lembrando que não estamos só em Petrópolis, viu? Estamos também em Teresópolis, Nova Friburgo, Pati da Alferes, Três Rios e Paraíba do Sul. Além disso, nosso Instagram, TV Correio da Manhã, YouTube TVC16, nosso site tvc16.com. Lá você confere toda a nossa programação ao vivo e também confere notícias de todo o país. Além disso, tem o nosso Facebook, que também tem transmissão ao vivo, TV Correio da Manhã. A gente lembra que pelo YouTube você consegue, além de assistir a programação ao vivo, acompanhar algum programa que você perdeu. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva e acompanhe tudo que acontece aqui na TV Correio da Manhã. Lembrando que tudo que é veiculado aqui no Correio Petropolitano Debate é repercutido também no jornal Correio Petropolitano, que está nas bancas aqui em Petrópolis, viu? Se você ainda não acompanhou, vá até uma banca próxima da sua casa, adquira o seu jornal Correio Petropolitano. Lá você vai ter informações do país, do estado, da cidade, da região serrana e, claro, tudo que é importante para você ficar bem informado. A gente volta já já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor.
Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A gente está de volta aqui com o nosso Correio Petropolitano Debate. A gente vai trazer então aqui esses dados que a gente comentou. Isso porque o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil apontou que neste ano deve registrar uma queda no número de pessoas em extrema pobreza. A projeção é que haja uma queda de 4,1% desses brasileiros. No entanto,
esse número ele ainda é muito alto. Isso porque representa, veja só, 8.716.000 brasileiros que ainda vivem com fome. De um lado, faltam políticas públicas, de outro lado, tem uma grande opção de pessoas que muitas das vezes preferem as ruas. E alguns dos trabalhos visam ajudar pessoas que vivem nesse cenário, como é, por exemplo, o projeto Aloha. Eu, inclusive, estou com 2 dos participantes aqui e a gente vai debater sobre o projeto, sobre essas ações e, claro, entender de um ponto diferente como que é a visão deles para esse público que, de alguma forma, é mais necessitado. Pessoal, primeiramente, obrigado por estarem aqui, por conversarem com a gente. E a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte, por que criar o projeto? A partir de que momento vocês olharam, vocês pensaram, poxa, a gente pode fazer algo pelo próximo? Boa tarde a todos. A gente gostaria de agradecer pelo convite e esse espaço para a gente estar falando sobre o Aloha e toda a trajetória dele. O meu nome é Beatrice, eu sou a presidente do projeto. Esse é o Antônio, é o vice-presidente. A gente criou o projeto, foi na época da pandemia, em 2021, onde a gente viu a necessidade de fazer algo. No Fique em Casa, mas as pessoas estavam passando fome. Eu juntei alguns amigos, pedi um amigo meu para fazer uma arte simples. E nisso tomou uma proporção maior do que a gente esperava. E o nome Aloha, ele tem todo um significado. O principal dele é nunca abandonar. A cor amarela dele representa a volta ao sol, que são os 365 dias que a gente se renova. Então, todo mundo é Aloha. Eu sou Aloha, você é Aloha. Aloha são significados de pessoas diferentes e, ao mesmo tempo, igual. Quando a gente começou, não foi fácil, foi difícil. A gente não tinha credibilidade. Era um projeto muito novo, um projeto com um nome diferente, que normalmente os projetos não têm um nome diferente, assim. E de jovens. Uma iniciativa bem jovial mesmo. De jovens. Eu, por exemplo, eu vejo pelo perfil de vocês que, de fato, são todos muito jovens. Lógico, não que isso seja um problema, né? Sim. Qual que é a faixa, mais ou menos, de idade do pessoal? Só para... Até 35 anos. Até os 35. Isso, botar de 20 a 30, 36 anos é a nossa... É a nossa faixa etária. E como que foi reunir esse pessoal todo para criar esse projeto que, como você já até comentou, tomou proporções muito além do que imaginaram, né? No início foi bem difícil, porque você não entende basicamente o que você está fazendo. Você tem uma ideia, mas projetá-la e botar em ação é totalmente diferente. Você começar a se integrar numa realidade que você não existe, que você não pratica ou que você não esteja. Você sabe que ela existe, mas você nunca passou tão gravemente por aquilo. Então, o amadurecimento, o olhar, e a gente entendeu que a gente estava fazendo parte de algo maior, que a gente poderia muito mais do que só aquilo que era no início, né? Agora, Antônio, queria que você falasse para a gente, você como vice-presidente, criar todo esse projeto no meio de uma pandemia, acho que tem uma dificuldade em dobro, né? Porque a gente sabe que com a pandemia muitas pessoas aí deixaram de ter trabalho, muitas pessoas deixaram de ter renda, aquelas pessoas que tinham algum alento deixaram de ter e, além de ser um momento muito difícil, acredito que seja um momento também importante de criar esse projeto até para poder atender a essa população, né? Sim, na verdade, a gente trabalha muito com compromisso, né? Quando a gente escolhe criar um projeto, quando eu cheguei para somar com a Beatriz, ela já tinha criado o projeto. Então, foram mais ou menos alguns meses ou um ano, desde quando eu acabei assumindo junto com ela. A gente tem esse compromisso. Não adianta você sentir a vontade, colocar no papel, só que a gente sabe que, como tudo na nossa vida, quando você joga isso para a prática, né, tudo fica muito mais difícil. Então, a gente passa por um desinvestimento fixo, né, linear, onde a gente precisa sempre estar angariando fundos, a gente precisa sempre estar com padrinhos. Toda essa questão nossa do projeto não é para a gente poderia simplesmente ter ficado em casa, a gente poderia simplesmente, com as chuvas que tiveram, escolher não estar à frente, né? Então, a gente já passa com essa questão, a gente já leva isso de uma forma como um compromisso fixo, e a BA
na verdade, a gente chama de BA, acabou passando para a gente essa questão de sempre da reciclagem, né? A gente precisa estar reciclando, a gente precisa tá sempre correndo atrás de pessoas que querem somar no projeto. Então, por exemplo, hoje o nosso corpo de voluntários é muito maior. Aí, por exemplo, depois de amanhã talvez pode baixar, a gente está sempre conseguindo pessoas para estar levando isso à frente, que já é um trabalho árduo, né? Se fosse para a gente escolheria o lado mais fácil, que seria não começar nada, nem continuar com nada. Agora, me diz o seguinte, pessoal, vocês que estão sempre muito próximos, né? Vocês realizam aí doações de cesta básica, fazem outros projetos sociais. Qual é a sensação de você receber um obrigado? Porque às vezes... eu sei que é gratificante, mas traz um outro sentimento, né? Porque entra aquela questão, poxa, eu não estou só ajudando, de alguma forma eu estou transformando a vida daquela pessoa, né? E ela vê que ainda existem pessoas boas, que ainda se preocupam e que talvez com aquela ação, ela lá no futuro também possa realizar algo parecido, porque, poxa, quando eu era criança... Teve um projeto que me atendeu, teve um projeto que olhou para mim com outra visão, que me deu um sorriso, que me deu um abraço, e isso às vezes se torna fundamental para a vida toda, né? Na verdade, eu vou resumir só um pouquinho. Quando a gente olha um projeto social, a gente romantiza muito, né? O Aloha, ele tem 1 ano e 5 meses. A gente já ajudou na contagem toda mais de 7.000 famílias, só que a gente não tem apoio. Isso é força de vontade de cada integrante que está, dos padrinhos do projeto em somar e das pessoas que a gente conhece de coração grande, que acreditam no que a gente está fazendo. Só que atualmente a gente tem 2.000 famílias cadastradas. Se você for em qualquer instituição em Petrópolis, não passa de 400. A gente é um projeto social sem apoio. A gente faz 45 bairros na cidade. A gente leva as cestas básicas até as residências, a gente gasta gasolina. Além de fazer a entrega de cesta básica, a gente faz distribuição de quentinha para morador de rua. E assim, mesmo fazendo parcerias, ainda é muito vazio, ainda é muito pouco para o que a gente precisa. E a gente entendeu há pouco tempo, né, que o alimento só, ele não é suficiente. A gente precisa instruir essas famílias. Não adianta a gente dar a vara e não ensinar a pescar. A gente precisa da educação, a gente precisa da produtividade. Então, a gente está com um projeto novo, que ele está sendo restaurado ainda, onde a gente vai trabalhar dentro das comunidades. Nisso, vai ajudar as pessoas a se inserir no meio de trabalho e dentro de uma sociedade. Não só receberem ajuda, de fato. E a gente está correndo atrás para não só profissionalizar essas pessoas, mas de um modo onde que com as atividades sociais, com vários tipos de faixas etárias, com diferentes faixas etárias, a gente consiga mostrar que a pessoa que agora está sendo ajudada, ela pode ser uma voluntária do projeto, ela pode voltar, só que com outro olhar, né? Porque, na verdade, o que para a gente faz parte do nosso dia a dia, tem gente que espera um mês para receber uma cesta básica de alguma instituição, né? E talvez não consegue, ou aquela instituição não ajuda, enfim. A gente tem N motivos, né? N probabilidade do alimento não chegar. Só que para a gente, convenhamos, é muito mais fácil. Você está ali, você escolhe o que você vai comer. Então, a maioria das pessoas tem mais de um filho, né? A gente, né, a maioria das famílias, então a gente está falando de 2.000 famílias que a gente entrega a cesta básica, onde a gente não consegue promover nada de melhoria para o dia a dia daquela criança, desde que, além do alimento. Então, a gente está tendo esse novo olhar de uma forma onde que, por que não mais inclusão, por que não mais atividades sociais, mais recreação, tudo para o lado educacional, né? Porque a gente... É um trabalho árduo, a gente ficar sensibilizando as pessoas, a sociedade, a gente não tem nenhum vínculo político. Então, convenhamos, em cenário de política como esse que a gente está, a gente foi procurado por vários partidos e a gente escolheu não tomar um lado, por isso que o projeto, quando começou, não começou com nenhum viés político, né? Então, não faz sentido agora ele entrar num viés político e daqui a um tempo ter que mudar, enfim, ou retroagir. Então, toda ajuda é bem-vinda nossa, né? Inclusive, a gente está com uma campanha de brinquedos que começa agora, vai até dezembro, por conta pro Dia das Crianças, mas vai até o Natal também, né? Mas só que não é só brinquedo, a gente quer recreação, a gente quer fazer mais coisas voltadas para
A gente está aumentando o nosso corpo também de voluntários. A gente está sensibilizando a população que não é só você ter o dinheiro, você comprar e você deixar com alguém do projeto ou você doar, toda ajuda é bem-vinda, tá, gente? Mas de um modo onde que a gente consiga ter um novo olhar, porque na verdade a gente vai sempre estar fazendo as mesmas coisas. Eu entrego o alimento, acaba. Mês que vem eu entrego o alimento, então a gente viu que a gente pode fazer mais, né? Então esse nosso corpo, a gente está não reformulando o projeto, mas a gente está lançando um outro projeto dentro desse, a gente chama de filho, né? Onde a gente consiga estar fazendo uma coisa ainda mais jovem. Eu acho que vai ter voluntários com 7 anos, gente, vamos ver. Isso é bom, porque trata da questão da educação também, da conscientização, claro, mas traz a educação também, que é fundamental nesse quesito. Inclusive, dados do IBGE apontam também que pessoas, né, que infelizmente não têm acesso à educação ou que têm pouco acesso, muitas das vezes são pessoas que têm esse costume, né, têm essa tendência de passar por alguma dificuldade, seja ela financeira ou para arranjar emprego. A gente tem, inclusive, alguns comentários da população petropolitana em relação à quantidade de moradores nas ruas da cidade. A gente vai colocar agora para vocês. Menina, tinha bastante, né? Até que deu uma sumida agora, não sei onde eles foram parar. Principalmente ali, naquela entrada ali, né? E lá no INSS. Menina, mas como tinha muito, que coisa incrível. Se tiver, era uma boa. Mas será se eles vão aceitar sair? Porque eles vão e voltam de novo, né? Porque a gente tem que querer algo para a vida da gente, né? Se a gente não quer uma coisa boa, o governo pode até fazer. Mas aí eles não querem, eles preferem estar na rua, porque acho que a facilidade é maior, né? Pega de um, pega de outro, né? A porcaria da droga também, a bebida, né? Tudo junto. A gente não sabe a vida deles anterior, o porquê deles estarem querendo viver dessa forma. A família em um todo, às vezes, não apoia, né? Porque fica triste, né? Então, assim, tem muito morador de rua que é muito inteligente, sabem conversar, tem profissão e estão nessa vida, foram o acaso do destino, né? No Correio não tem nenhum, mas aqui em Petrópolis tem muitos, né? Precisava dar uma oportunidade para essas pessoas, né? Um abrigo, sei lá, alguma coisa para ajudar, né? Sim, muita. Aqui, inclusive, é demais. Você acha que faltam políticas públicas para atender essa população? Acho. O descaso é bem grande. Cerca de 58,7% da população sofre com insegurança alimentar em algum grau, seja ele leve, moderado ou grave. Eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação à entrega das quentinhas, por exemplo. Vocês comentaram que fazia essa entrega. Lógico, vocês têm uma relação mais próxima com esse pessoal. Como que vocês, além de entregar, claro, mas vocês conversam? Tem alguma história que vocês já guardaram assim para vocês falar, poxa, muitas das vezes a gente tem um preconceito tão grande, né? E são, às vezes, pessoas incríveis, né? Na verdade, eu vou falar sobre a minha experiência, né? Nos primeiros dias que eu comecei a entregar as quentinhas, né? Eu fui muito focado na receptividade das pessoas. E eu percebi que, sabe quando as pessoas são um pouco mais amargas e a gente não entende tanto? Cada um tem uma história, né? Então fica um pouco mais difícil quando a gente tem que lidar com uma forma de agradecer. Eu lembro uma vez que a gente falou o nome da pessoa, a gente tem disso, de perguntar o nome da pessoa para criar um vínculo, porque quando o Projeto Aloha começou a doar as quentinhas, ninguém aceitava. A gente teve prejuízo, mas por conta de que ninguém conhecia o projeto, tinha gente que mandava a gente embora. Então, quando você trabalha nessa linha de frente, você fica mais a gente acaba ficando mais sensível, né? Só que de um modo onde que a gente percebeu, por exemplo, que as pessoas elas não veem isso como se a gente tivesse a obrigação de entregar, sabe? Simplesmente elas esperam, agora as pessoas já começam a esperar um pouco a gente, e aí já chama a gente pelo nome, já tem disso, claro, quando eles gravam, a maioria das vezes a gente grava o nome deles, então a gente acaba tendo essa visão onde que a gente precisa criar, sim, políticas públicas, né? Não um projeto, mas eu digo sobre governo, sobre prefeitura, mas enquanto não fazem, a gente não pode simplesmente cruzar os braços e nós vamos entregar a quentinha de um modo pontual. Se não tiver dinheiro, por exemplo, quando o projeto começou, né, quando a gente não tinha esse foco voltado só para a entrega de quentinhas, que era também para as cestas básicas, né,
a gente não faz. Então, isso mexeu um pouco com a gente. Cada voluntário tem essa história, cada voluntário se sensibilizou de algum momento. Então, teve um dia que eu fui entregar a quentinha, o rapaz pediu para eu abrir a cabana dele, tipo essas cabanas de camping, né? E aí isso foi até um pouco curioso e cômico, porque ele, se quiser, abre aí. Hoje é carne com batata frita? Eu falei, não, talvez semana que vem. Então, as pessoas acabam saindo dessa barreira onde que eu posso te dar comida, mas eu tenho que ser melhor do que você, ou infelizmente tem gente que não aceita, porque a gente trabalha com pessoas feridas, pessoas feridas emocionalmente, pessoas que fugiram às vezes. A gente fala muito sobre política pública, mas nem sempre as pessoas que estão na rua são viciadas. Sim. Nem sempre as pessoas que estão na rua não têm opção, de moradia. Simplesmente são pessoas sim que podem ter sofrido violência doméstica, violência psicológica de alguma forma, e aí sim a gente fala sobre criar políticas públicas, mas que talvez não seja suficiente. Enquanto não é suficiente, a gente não pode fingir que não está vendo. Então, muita gente, quando a gente vai entregar as quentinhas, por exemplo, às vezes já aconteceu de me pararem na rua e perguntarem, nossa, mas aquela pessoa ali mora na rua e tem um mendigo, mora na rua e tem uma cabana. Eu falei, não, às vezes, quando a gente diz que a opção da pessoa morar na rua, a gente não sabe de onde ela veio, não sabe da raiz dela. Então, enquanto a gente passa e não entrega nada de comer e quando não faz nada diferente, eu acho que aí sim pode aumentar, igual se você passar durante o dia em algumas ruas em Petrópolis, você não vê as pessoas à noite, a gente acaba fazendo a entrega de quentinhas, então a gente vê essa massa dormindo, entendeu? Só que é muito fácil a gente botar a culpa no outro. Tem que ter políticas que precisam ir para um abrigo, precisam ir para uma outra coisa, mas você passa ali todo dia e você não faz nada, ou isso não te sensibiliza, entendeu? E é simples, tem gente pedindo água. A gente não é só comida, não é só coisa de higiene. Tem pessoas que quando a gente entrega quentinho, pede água. Então, tem esse lado. A gente sabe, são muitos, né? São muitos moradores, são muitas pessoas que necessitam, mas, sei lá, num dia, poxa, eu tenho aqui, sei lá, R$20 e me sobrou, não vai me fazer falta. Se eu levar uma comida para alguém, né? Aquela pessoa vai ter um alimento do dia que talvez não teve na semana toda, né? Então entra, acho que toda essa questão, né? É o trabalho de formiguinha, né? Um daqui, aí você ir juntos. Não pode esquecer também que isso é muito reflexo da pandemia. A gente está falando de uma cidade onde a gente tem em torno de 305 mil habitantes, onde quando o desemprego foi massa na pandemia, a nossa cidade sente muito, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, na lateral ali da rua do INSS, fica em média 10, 12 pessoas dormindo. Eu sei que agora parece muito, e pra gente é muito, porque pro projeto é custoso a gente fazer de um modo onde que todo mundo receba o nosso carinho, a gente repassa o carinho dos nossos doadores, dos nossos padrinhos, a gente trabalha com sistema de apadrinhamento, sistema de doação, não só de alimentos, como de brinquedos ou de higiene. Tem gente que acaba não escolhendo apadrinhar, mas ajuda de uma outra forma. Então a gente repassa esse carinho. Então só que a gente está numa cidade onde que sim, se numa praça tem 12 pessoas dormindo, é muito sim para 300 mil habitantes. E durante o dia ninguém sabe onde elas almoçam, o que elas fazem, nem sempre as pessoas pedem as coisas para as outras nas ruas, nem sempre as pessoas estão na rua, elas estão pedindo esmola ou pedindo, né, para comprar algum item. Mas só que isso tudo é reflexo da pandemia. Sim, a gente pode criar políticas públicas, mas a gente está falando de uma cidade um pouco mais conservadora, uma cidade pequena, embora a nossa cidade seja evoluída, nós somos, né, eu acho que o nosso papel de cidadão é praticar a diferença. Então, a gente escolheu não passar e fingir que não está vendo, né? A gente, inclusive, né, Petrópolis sofreu muito com essa questão da pandemia, principalmente por ser uma cidade turística, né? Os eventos, bares, restaurantes, muitos também foram impactados. Mas é claro que principalmente essa população, a população de baixa renda, sofreu muito durante esse período. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para falar mais sobre esse projeto e para falar também mais sobre os números que infelizmente ainda são altos no Brasil em relação à insegurança alimentar. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano
é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Quando falamos de vulnerabilidade social, diversos aspectos estão incluídos, como, por exemplo, educação, trabalho, convivência, preconceito e, claro, a alimentação. Vocês comentaram logo no outro bloco sobre questões de um novo projeto que vocês estão idealizando e que traz essa questão de não só entregar o alimento, podem fazer mais. Como que é esse projeto, qual que é a ideia, como que está funcionando? Então, esse projeto se chama Conexão Aloha, onde a gente vai trabalhar diretamente dentro das comunidades, né? Além das comunidades, de aproveitar o gancho, sobre os moradores de rua, né? A gente já tem uma parceria com o Centro Pop da cidade, onde a gente também vai implementar o Conexão Aloha lá dentro. Porque a gente entende, a comunidade precisa, mas o morador de rua, ele precisa mais ainda, né? O que é o Conexão Aloha? O Conexão Aloha é onde a gente vai levar professores, é uma aula de reforço para todo tipo de matéria, é aula de inglês, aula de desenho, aula de xadrez, música, dança, luta ainda a gente não está pensando ainda não. A gente quer educar primeiro, depois a gente pensa na luta. Fala sobre doutrina depois. Depois a gente fala sobre doutrina. Mas o que acontece, né? A gente ainda, mesmo que a gente queira implementar isso, a gente tem que andar um passo de cada vez. Porque a gente não tem ajuda, a gente não tem apoio. Então, para a gente começar a implementar isso, a gente precisa de dinheiro para comprar material. Sem contar que a gente ainda tem as famílias. Só que assim, a gente entende a necessidade de implementar esse projeto porque a gente acaba rodando ciclos, onde a mesma família mensalmente vai precisar de ajuda de cesta básica. Porque a gente lida com autoestima, a gente lida com falta de informação. A maioria das nossas famílias não sabe ler nem escrever. A cidade é uma cidade imperial. Nem todo mundo vai empregar. A gente lida com pessoas negras. A gente sabe que o índice de Petrópolis sobre a população negra, ela é bem alta. Então, o que a gente quer é enriquecer cada bairro, né? A gente quer plantar uma sementinha, a gente quer descobrir um talento. Tirar essas crianças da rua. Os pais foram trabalhar, a criança está o dia inteiro na rua, está ali no tráfico, do lado do tráfico. E começa a ter uma visão que aquilo é normal. Como é que tu vai julgar uma criança e falar que não é? Se ela cresceu com aquilo. A mente não só da criança, desse jovem, desse adolescente, até mesmo desse adulto, né? Pegando esse gancho que a Bia falou sobre o Centro Pop, por exemplo, uma das nossas ações, a gente está querendo cortar cabelo. A gente não tem às vezes, quando você pega sobre itens de primeira necessidade, você passa por cima de algumas coisas. Por exemplo, na época das chuvas, muitos lugares, quando a gente ficou pegando alimentos, né, a gente recebeu doações de dinheiro para ir ao mercado, comprar e tal, então a gente ficou fazendo esse bem bolado, onde funcionou muito bem. Tinha bairros pedindo velas pra gente. Se você está sem luz, você acha que a gente dentro daquela, quando a cidade colapsou, a gente pensou em comprar velas?
Então, né, de início a gente pensou no arroz, no feijão, depois a gente viu que as pessoas, ainda que você desse cesta básica, por exemplo, eu estou falando nos eventos da chuva, tá? As pessoas não tinham como cozinhar, porque eu posso te dar uma cesta básica, mas eu não tenho condição de te dar o gás. Se você está sem luz, você tem que dar algum outro jeito, né? Enfim, então, quando a gente fala, por exemplo, que ela disse sobre autoestima, de você cortar cabelo, não é de uma população, cortar cabelo dentro de uma instituição onde que passam moradores de rua, onde passam pessoas que é melhor elas ficarem ali durante o dia ou ali durante a noite só para dormir e se alimentar. Claro que dentro dessas instituições tem regras, tem muita gente que acaba não escolhendo entrar, porque tem horário para entrar, você tem que tomar banho, você tem que ser não revistado, mas de um modo grosseiro, mas para ver se você não tem nenhuma arma branca, né? Porque a gente está falando que a gente trabalha muito com pessoas. E, então, quem tem uma instituição, um ponto fixo, físico disso, um ponto fixo e que seja físico também, acaba sendo um pouco mais difícil. Você lidar com entre e sai de muita gente, então sim, é como se fosse um condomínio, tem que ter muitas regras. Então a gente, com Conexão Aloha, a gente quer trabalhar muito o tempo vago das pessoas. Se você está livre, se você pode ser voluntário, se você está livre dentro do seu bairro, você sabe que o seu bairro está precisando de alguma coisa, você tem como falar com a gente, você pode ser uma pessoa do Aloha dentro do seu bairro, você pode trazer as necessidades e a gente, claro, né, dentro de um limite possível e acessível, a gente vai fazer de tudo para sanar não só esse problema, mas para trazer essa questão de educação, essa questão comportamental, né? Inclusive, a gente até fala sobre doação, tem muita gente que pensa, gente, que doação é sobre dinheiro ou sobre algum item específico. Você pode ter uma empresa, recentemente, uma empresa de aluguel de cadeiras doou, emprestou pra gente, né, de uma forma onde está ajudando a gente. Porque do que cada bairro que a gente for fazer, a gente vai precisar de mesa, a gente vai precisar de cadeira. Doa livro. A gente fala brincando. Caderno, a gente tá precisando. São coisas que recentemente agora a gente acabou de fazer uma compra pro Dia das Crianças. Eu não consigo guardar segredo, você sabe, eu preciso falar. Pipas. Quando você diz brinquedo, muitas pessoas pensam que são brinquedos, um carrinho, uma boneca. Não, eu estou falando de pipas, estou falando de promover. Porque você chega na comunidade, o projeto, ainda que o projeto cresça infinitamente, é o que a gente sonha, a gente ainda não tem condição de comprar brinquedos específicos para as crianças. Então a gente promove recreações ao todo. Estou te falando de você comprar bambolê e fazer um campeonato de bambolê. Então, às vezes, só em você ter essa visão para o seu bairro, essa visão não só para o nosso projeto, assim como outros projetos, né? Porque em Petrópolis a gente ajuda 5 projetos? 5 instituições. Então aqui a gente fala sobre o projeto, que não tem um ponto físico, a gente recebe ajuda e repassa para uma outra instituição, que tem um ponto físico e, consequentemente, tem ajuda. Mas por que não a gente fazer esse network? Porque Petrópolis, como eu te disse, é uma cidade tão pequena que eu acho que a comunicação precisa fluir melhor. Não só entre os bairros, como as instituições, como o governo, como a população. Porque não é só a comida, não é só uma vela, não é só o item de higiene pessoal. Você chegar em morador de rua e você falar que amanhã você vai fazer enfim, para eles fazerem uma fila, porque a gente vai cortar o cabelo. Eu vou puxar esse gancho que o Antônio tá dizendo. É legal a gente falar, promover essas coisas, mas é importante a gente lembrar que a galera só doa quando tem catástrofe. Acabou a catástrofe, ninguém doa mais. Inclusive a nossa dificuldade ou de qualquer outro projeto, né, que não é pontual. Assim, nem 1 quilo de alimento. Após a tragédia, não tem doação mais de alimento. Para um projeto social, por exemplo, isso é fundamental, né? Para a continuidade das atividades. 2.000 cestas básicas. Você imaginou a nossa lista de itens de primeira necessidade, como sal, açúcar, farinha, feijão, arroz, milharina. Se contar, cada membro de família é acima de 7. Você não pode dar uma cesta de 15 dias. Sim. Imagino que, principalmente depois dessa questão da tragédia, você comentou uma questão que eu achei interessante, que foi, lógico, né, ter regularidade nessas doações, né, e de se sentir parte, no caso, mesmo que a pessoa ela não esteja no projeto, mas se sentir parte dele, né, de alguma forma levar esse apoio de alguma maneira, porque, exemplo, que ela consiga um professor de educação física. Poxa, olha, eu consegui um professor de educação física, a gente pode pegar um fim de semana e num bairro, um dia no mês, ele tem 2 bolas de futebol, 2 de vôlei, a gente faz uma ação lá promovendo o esporte. Né? E aí entra essa questão de eu não preciso doar dinheiro, eu não preciso doar um alimento, não necessariamente, claro, é importante, se você puder, faça isso, mas há outras visões, né, que você pode ter
e de alguma forma ajudar durante esse processo de educação, enfim, de fazer essas pessoas terem interações sociais também, porque a gente sabe que às vezes existe uma reclusão desse público, né? E Petrópolis, por exemplo, ainda é uma cidade imperial e que ainda utiliza muitos preceitos, e aí essas pessoas ficam isoladas. Sim. E aí ter esse papel, né, de alguma forma dialogar é importante demais. Né? Eu não posso doar com dinheiro, eu não posso doar com alimentos. Você pode seguir o projeto, compartilhar. Doa com seu tempo, se não tiver tempo, doa indicando o projeto para outras pessoas, compartilhando as nossas redes sociais. Gente, eu posso falar, né? A rede social? Pode. @Projeto Aloha, tá bom? Aloha é com H mesmo, não pense que é com R. De qualquer projeto, a nossa maior dificuldade é manter a nossa linha de ajuda. Por que eu te digo isso? Atualmente nós temos cerca de 2.000 famílias, acho que é um pouquinho mais, não é isso? Acho que um pouquinho mais de 2.000 famílias. Quando você faz o cadastro de uma família, você sabe que a pessoa, digamos, são pai, mãe e 3 filhos, um exemplo mais tradicional, né? 2 filhos, 3 filhos. A pessoa passa a contar com você naquela ajuda. E o projeto chegou numa situação onde que a gente não pode, olha, esse mês a gente não tem. E mesmo passando por dificuldades que todo projeto passa, o nosso país passa por dificuldades, cada um, né, na sua vida pessoal passa por dificuldades financeiras, a gente pensa, não, tem pessoas que estão passando por muito mais necessidades que a gente. Sim. E que esperam da gente, porque convenhamos, se você puder fazer a diferença, você não vai querer ficar esperando alguém doar alimento para você. Se você puder trabalhar, igual muita gente pensa, olha, mas tem 3 filhos, mas a pessoa pode trabalhar. Mas é aquilo, cada um tem uma verdade, né? Então, se a gente escolheu, na verdade, nossa linha de frente não é ver o que pode ser feito, é fazer alguma coisa, fazer algo, de alguma forma onde que pelo menos um alimento chegue agora com um tipo de recreação, seja uma doação de brinquedo, seja uma pipa, seja um bambolê, seja uma dança, seja uma atividade extracurricular, por exemplo, a gente vai lançar a classe de reforço, né? Uma pessoa para tirar dúvidas sobre escolas. Estou te falando de crianças que têm déficit de atenção, por exemplo. Ah, Antônio, como é que vai ser isso? A gente tem um monte de ideia, minha cabeça dela fervilha. Então, com o tempo, a gente vai botando tudo, porque está tudo muito no papel, tem que acompanhar. E a gente fala rápido e faz tudo muito rápido mesmo, tá? Então, a gente brinca, mas só que a maioria das pessoas tem dúvida. Eu estou te falando de uma classe pobre, de uma classe baixa, onde que os filhos chegam com dúvida da escola e os pais não conseguem tirar as dúvidas porque não sabe, porque não estudou também. E aí a pessoa faz o quê? Acaba que uma criança, você vai passando de um ano ao outro, a gente trabalha muito, não Petrópolis, estou falando nível nacional de aprovação automática. Então, quando a criança chega com 12, 13 anos, entendeu? Na pré-adolescência, que você vai enxergar que aquele menino pode ter um distúrbio, pode ter um déficit de atenção que não foi olhado. Uma questão básica, a gente entrega a cesta básica, ou agora, por exemplo, a gente vai promover 3 dias de ação Dia das Crianças, né, voltado para o Dia das Crianças, você vê as crianças forçando a vista no sol. Estou te falando, se alguém puder, se alguém tiver uma estrutura, se algum oftalmologista puder nos procurar, né, simplesmente para a gente fazer exame de vista, né, galera? Ah, Antônio, mas e o óculos? Calma, o óculos a gente não sabe, mas a gente fala coisas sobre que a gente precisa estar dentro para olhar ao redor. Se você olhar do externo, você só vai pensar em luz, água, telefone, mobilidade urbana, né? Igual essa questão, por exemplo, de votação, eu achei maravilhoso a questão da votação da mobilidade urbana, falando para você até um assunto polêmico. No dia de votar, pode ter gratuidade. Não que tenha, mas só que, né, fixo, mas só que a gente fica meio que na dúvida sobre o que pode ser feito ainda mais de políticas públicas, entendeu? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Com certeza. Dentre as regiões do país, o Norte e o Nordeste são as que mais apresentam o maior percentual de famílias em situação de fome. A gente vai, mais uma vez, acompanhar o que as pessoas têm comentado nas ruas de Petrópolis em relação às pessoas que, infelizmente, ainda vivem nessa situação. Principalmente aqui nessa praça. Muito. O senhor acha que faltam políticas públicas para atender a essa população? Eu vejo assim, muitos deles aqui a gente vê que é por opção, é por escolha. Alguns sim, falta política pública. Muita gente, tem muita gente morando na rua. Onde normalmente o senhor vê? Pela região central do Bosque, mais naquela área ali, aqui na Rua do Imperador. Tenho visto bastante.
Onde normalmente você os vê? Muito na rodoviária, aqui mesmo na Paulo Barbosa ali tem um rapaz deitado ali no Banco do Brasil. Às vezes a gente tenta entrar dentro do banco, eles ficam impedindo a gente de entrar, entendeu? Falta política pública para atender a sua gente? Falta muita gente para ajudar essas pessoas. Falta abrigo para poder ajudar, sabe? Tem pessoas, mulheres com criança na rua. Tá, e como eu acho interessante o que ela comentou, falta muita gente para ajudar. Não necessariamente os órgãos públicos. Muito do que eles comentaram aqui é em relação a uma ajuda pequena, né, de uma garrafa d'água, por exemplo, que já aconteceu com eles. E, às vezes, um pacote de biscoito, um bom dia, um sorriso, isso também faz a diferença no momento em que você realiza uma atividade. Né? E é aquilo, promover a educação com a ajuda de professores, promover a conscientização das pessoas que estão do lado de fora. Então, peraí, vem cá, olha aqui como que é, vê como que funciona o projeto, olha as histórias bacanas que a gente já trouxe, as pessoas que a gente conheceu, porque, de fato, eu bato nesse ponto que o Antônio comentou. Não é só o alimento, não é só o dinheiro, tem toda uma questão por trás de você montar um projeto e de levar esse projeto para a comunidade, né? A gente costuma dizer que o amor é uma esperança no outro, né? A gente está na correria, a gente não se olha mais no olho, a gente não se escuta. Eu fico bem triste quando eu vejo alguma reportagem ou alguém que eu conheço, alguém que seja próximo, as pessoas estão ali porque elas querem. A gente ainda tem um tabu, ainda tem uma visão tão distorcida sobre uma realidade que a gente não vive. O outro é um ser. Aqui, o Alor, ele luta por vidas. Ele não chega perguntando, tá fazendo quantos filhos? Não. Eu não sei daquela dor, eu não sei daquela história. O nosso objetivo é levar amor em forma de ação. É para isso que a gente trabalha. Gente, a gente está praticamente chegando já ao final do nosso programa. Primeiro, queria agradecer ao Antônio e também a você, Beatriz. Parabenizar, claro, pelo projeto de vocês. É uma iniciativa muito bacana e vocês têm todo o espaço, inclusive, sempre que puder, que quiserem, podem contar, inclusive, com a gente aqui para divulgar alguma coisa, para trazer esse olhar mais atento e essa visão um pouquinho mais apurada de que ele também é um ser humano, ele não é pior do que eu, não sou melhor do que ele, mas juntos podemos ser melhores os dois, né? Acho que trata um pouco disso. Sim. Gente, muito obrigado por esse espaço. A gente agradece também todo mundo que doa mensalmente para o nosso projeto, todo mundo que doa o seu tempo, todos os voluntários. A gente precisa sempre, de fato, uma corrida, que a gente não sabe onde que é chegada, não sabe quando vai finalizar, porque quando você começa, ela escolheu começar esse projeto, agora a gente está somando nesse projeto, você não consegue mais parar, né? É uma coisa que a gente não precisa ajudar de todas as formas, o ideal é que cada um ajude de uma forma, mas se cada um puder fazer alguma coisa, já é muito para o projeto. O projeto que começou, que era um projeto embrionário, entregando cesta básica no meio da pandemia, e aí eu estou te falando que vieram as chuvas, o projeto acabou pegando um galpão, aquela correria toda, né, que a gente conseguiu graças a muitas pessoas que ajudaram e ajudam a gente de forma sazonal, de forma fixa, de forma mensal. Então, doa o seu tempo. Quem não puder doar o seu tempo, doa o produto de limpeza. Quem não puder doar produto de limpeza, que doe alguma outra ajuda, que não é para o projeto. Simplesmente, até mesmo para a gente acabar com essa questão da visão distorcida, a gente convida as pessoas a seguirem a gente lá nas redes sociais, @Projeto Aloha, e justamente para se candidatar aí com a gente numa entrega de quentinhas, para você ver como que é estar de frente, na linha de frente, o que é falar com uma pessoa que não te conhece, que ela pode confiar em você e comer a comida que você fez, só que na verdade ela não te conhece. Então é um pouco difícil isso. Então é fácil, é muito mais fácil, muito mais cômodo a gente jogar isso para uma prefeitura, para políticas públicas, mas enquanto isso que a gente sempre pensa que vai melhorar, enquanto isso não acontece, vamos, né, vem com a gente, ajudem outras instituições de alguma outra forma, vem com a gente fazer uma recreação, vem com a gente fazer, entender, alguma brincadeira em algum bairro. A gente fica muito feliz e a gente passa
pelas outras pessoas isso. A gente transparece essa felicidade pelo projeto e por todo mundo que ajuda a gente. Porque você vê uma criança que a gente, por exemplo, na ação da Páscoa, né? A gente acabou pintando de coelhinho, a gente fez uma ação de pintura. Você vê uma criança indo feliz, com um sorriso no rosto, porque ela foi pintada de coelho. Eu acho que isso é surreal para mim. Isso ganha até do que o alimento, mas a gente sabe que o alimento segue sendo a primeira necessidade, sabe? Quer finalizar? Não? Falou tudo? Não, gente, eu vou falar. Sigam o projeto. A gente está aqui disposto a explicar toda a trajetória. O nosso projeto é totalmente limpo. A gente tira dúvida, a gente apresenta as instituições em Petrópolis que a gente ajuda. Além de 2.000 famílias cadastradas que nós temos, a gente ajuda 5 instituições na cidade e uma instituição no Rio. Além de tudo isso, a gente tem parcerias, né, onde a gente promove ações ou instituição, porque a gente também faz voluntariado. A gente se voluntaria em outras instituições que às vezes eles não têm um suporte, né? Quem quiser participar, é claro, toda doutrina tem que passar, não é que existe regras, né? É um compromisso. É um compromisso. Uma questão do horário, uma questão... Então, quem quiser se voluntariar, tem todo um processo para poder entrar no Aloha, porque a gente entende que as pessoas chegam com muito gás, ou não sabem o que estão fazendo, não têm algum objetivo, e, infelizmente, a gente tem que ser sincero, acaba atrapalhando todo um processo. Aqui a gente procura pessoas do bem, que acreditam no próximo, que queiram somar com o próximo e pessoas que não julguem. A gente, no Projeto Aloha, a gente tem pessoas de todo tipo de classe, de cor. A gente é um projeto que luta pela igualdade. A gente luta pelo amor, a gente acredita que o amor salva, o amor cura. Então, segue o projeto, @projeto.aloha. Tem toda lá a nossa história. A gente também tem um modelo de apresentação que explica desde o início, que não dá para contar tudo. Eu queria só finalizar. Vamos fazer muito barulho, sábado e domingo. Nossa programação de Dia das Crianças são de 3 dias. E se você ouvir um buzinaço no seu bairro ou na rua, por favor, se quiser, pega o seu carro, se quiser doar brinquedos, nos procure. Seja uma pessoa para fazer recreação, que não é só no Dia das Crianças, mas a gente está batendo nessa tecla de que não é só comida. De fato, existe nessa música que é diversão e arte também. Então, a gente vai... Nós somos os jovens, né? Não só da cidade, como do país. Então, se a gente não fizer a diferença, na verdade, a gente vai estar passando adiante alguns conceitos bons e outros ruins também. Então, seja a diferença para você, faça diferença no seu âmbito de trabalho, no seu âmbito de casa, o que você puder fazer de diferença e somar para algum projeto, para alguma outra pessoa em situação de rua, em situação de risco, já é muito importante. Doa o que você precisar doar, ainda que seja, você puder doar, ainda que seja o seu tempo. É o que a gente precisa nesse momento. Perfeito, pessoal. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, obrigado mesmo. A presença de vocês aqui. Para você que está em casa, obrigado também pela sua audiência. Acho que foi um tema bem bacana, interessante, que é necessário, claro, a gente ainda debater. Faltam sim políticas públicas, mas claro que a gente pode fazer muito mais a cada dia. Para você que está em casa, muito obrigado. A gente volta amanhã, quarta-feira, mas a gente fala sobre mobilidade urbana. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.